entendendo a Bíblia em boa companhia e aplainando o caminho. O caminho que nos coloca na vida, o caminho que se está diante de nós. Os reis vinham e precisavam ter os seus caminhos aplainados. Vemos aqui mesmo no Brasil estradas por onde passaram os imperadores, Dom Pedro, foram pavimentadas, foram aplainadas, tirados os estorvos, e o povo clamava quando Jesus passou por Jerusalém montado num jumentinho. Ali também o rei estava com seu caminho aplainado, por quem? Nada mais, nada menos do que aquele que Jesus disse que, dentre os homens nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. João Batista, aquele homem simples que pregava no deserto, ele que comia mel silvestre e gafanhotos. E eu já disse agora há pouco para você no programa 5 Minutos Vem Entende, que foi ao ar agorinha mesmo, diariamente com você, nós falamos que o gafanhoto que João Batista comia era com certeza o alfarrobeira, o alfarroba, a semente da alfarrobeira que dá numa vagem naquela região do deserto, ali próximo. É o mesmo alfarroba do qual o filho pródigo se serviu. A comida que davam aos porcos era também a comida dos pobres. João Batista se vestia com simplicidade, não com ostentação, como fazem alguns dos líderes deste mundo e dos líderes religiosos. Vestem-se com polpa, com riqueza se revestem, se tornam, portanto, reis nesse mundo. Mas as mensagens de Isaías agora, desde o capítulo 40, não são mais para os reis desse mundo, mas são para você. São mensagens individuais, são mensagens agora de advertência para um mundo. Até o capítulo 40, sempre a mensagem é para o rei de Ciro, o rei de Babilônia, o rei de Tiro, o rei da Síria, os desafios dos reis que se diziam sacerdotes dos seus falsos deuses, dos ídolos, daqueles perversos que representavam o próprio Satanás, agora não mais existem. Temos uma religião, o Cristo verdadeiro, e ele traduz, limpa a palavra de Deus, aplana os nossos caminhos, aplana a nossa vereda. É o caminho a Cristo, o caminho de Cristo é o caminho para mim e para você, o caminho da salvação. Vamos orar? Senhor Deus, temos em Cristo a plenitude da nossa salvação e da nossa regeneração. Pedimos que os nossos passos sigam no caminho desta luz e que não sejamos confundidos pelos vagalumes que piscam à nossa volta com falsas doutrinas, mas que sigamos firmes na palavra de Deus, na segurança do teu consolo, do teu conforto. É o que peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para mim e para você, com certeza, a melhor de todas as mensagens, a mensagem de Cristo. É o tema de Isaías, Consolo para o Povo de Deus, com o título de hoje, A Presença, Palavra e Preparação do Caminho. Presença, Palavra e Preparação do Caminho. Não só os reis, Jesus é o rei do mundo, precisamos preparar também o caminho. Isaías se referia a João Batista, mas como eu já disse nos programas anteriores, as profecias de Isaías se aplicavam ao tempo dele. Agora ele estava falando de 150 anos depois, porque no ano 701 ele previu o que aconteceria em 535, a tomada de Babilônia. Era consequência dos atos de Acás e de Ezequias. Acás que tinha se entregue à Síria, e depois o seu filho Ezequias, que guardou os caminhos do Senhor, mas quando foi visitado pelos reis e os importantes das nações, passou a proclamar a sua glória, esqueceu-se do que tinha prometido, que andaria em humildade diante do Senhor. Assim também os líderes religiosos estão se esquecendo de andar em humildade diante do Senhor. Cuidado com os falsos cristos, eles não têm uma coroa de espinhos, a coroa de ouro que eles colocam, a coroa de ostentação, também lhes dá voz para clamar até o Altíssimo contra o Altíssimo, mudando os tempos e a lei, mudando a palavra de Deus, mudando os mandamentos de Deus e influenciando para o mal com a perversa mistura de Babilônia. Tomam a palavra de Deus, em nome dela, pregam que ela foi mudada, que ela era apenas simbólica, que o Gênesis não é literal, que a criação é figurativa, que o dilúvio não aconteceu. Pregam mesmo a doutrina do Satanás, a doutrina de Balaão, dizendo que a criação não aconteceu, o que aconteceu foi uma evolução. É preciso muita fé para acreditar que do nada surgiu alguma coisa e que essa alguma coisa virou você. Eu prefiro acreditar que eu sou feito à imagem e semelhança do meu Criador.
É preciso ter um relojoeiro para poder ter o relógio. Se eu encontrasse aqui na praia um relógio funcionando, com aquelas maquininhas de detecção de metal, encontrasse um relógio e ele estivesse funcionando, os repórteres viriam com certeza. Que milagre! A maresia, a umidade e o relógio funcionando, todas as adversidades do tempo. E o relógio funcionando perfeitamente. Que mecanismo é esse? E eu diria, surgiu da areia. E a areia surgiu do nada, surgiu do acaso de uma explosão. Você acreditaria nisso? Como podemos acreditar nas falácias satânicas de dizer que surgimos do nada? Do nada não se cria nada, dizia meu tio Armando Garcia. Nós temos então uma outra importante mensagem. O que nós podemos fazer ao vermos um mundo que está perdido na Babilônia? Crendices creem, fábulas creem, loucuras aplaudem. Temos Jesus, a palavra de Deus, para poder comunicar aos homens. Pois bem, ao contemplarmos a lição de hoje, nós vamos ver que ela nos remete a pensar que de Babilônia, a promessa de Isaías é que eles retornariam para a terra que emana leite e mel. O que a Bíblia nos revela sobre esse assunto? O povo hebreu, quando recebeu a mensagem de libertação de Tiro, rei da Pérsia, que havia dominado a Babilônia, portanto libertando o povo, porque ele tinha tido impressão do próprio Deus, assim como Nabucodonosor deu paz ao povo em Babilônia, seus filhos e netos passaram a perseguir novamente com as heresias, porque Nabucodonosor se converteu, aceitou o Deus Altíssimo, mas seus netos passaram a perseguir, passaram a atentar contra o povo de Deus. Foi preciso vir o libertador, e o libertador representava Jesus, era Tiro. Tiro vinha como o cajado de Deus, como o cetro de Deus para libertar o povo dele. E então eles voltam, mas nem todos quiseram voltar, para falar bem a verdade, apenas uma minoria voltou. Porque estavam ali diante dos palácios, daquele rio maravilhoso da Babilônia, o Eufrates, logo mais o Tigre. Era a visão do paraíso. Esses rios simbolizam os rios que saíam do paraíso. Portanto, os jardins suspensos da Babilônia estavam encantando os olhos. Eles esqueceram, ao ver aquela terra que manava água, da terra que manava leite e mel prometida pelo nosso Deus. Afastaram-se dos caminhos de Deus, olhavam os ídolos de Babilônia e olhavam o Deus verdadeiro. Na sua casa, os deuses eram adorados, tanto os falsos quanto o verdadeiro. Mas diz a Bíblia, eu sou um Deus ciumento, e não façam para vocês imagens de escultura, nem coisa alguma do que há semelhante na terra. Nós devemos nos afastar destas semelhanças da adoração que vemos no mundo hoje, da adoração de ídolos, ídolos que fazem os homens se perverterem e fazem com que eles se esqueçam do verdadeiro Deus. Você está vendo como que as pessoas estão hoje distraídas? A voz que clama no deserto soava e preparava o caminho ao Senhor. Vinham os povos das redondezas, enchiam o deserto e ouviam a voz de João Batista. Pois bem, da Babilônia retornaremos nós, eu e você. Existe a Babilônia de Ciro, de Isaías, que Isaías falou. Mas Isaías falou de outra Babilônia, a Babilônia em que estamos vivendo, esta que traz confusão sobre os ensinos religiosos. E também existe a Babilônia que está dentro de mim e dentro de você. Precisamos deixar os falsos deuses que nós acariciamos por tanto tempo. Os pecados, aqueles que nos tiram a luz sobre o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Não podemos conviver com as trevas. A luz não convive com as trevas. Onde há luz, as trevas são espancadas. Onde as trevas, quão duras, quão tristes, quão tenebrosas são essas trevas. Por isso, avance, luz do mundo. Jesus disse que você é a luz do mundo. Avance por sobre as trevas e prepara o caminho para o Senhor. Isaías 43:5, passamos a ler. Isaías é um profeta dos mais citados da Bíblia, é um profeta dos mais preservados. A maior parte dos achados arqueológicos de livros da Bíblia são de Isaías. Se achou o livro de Isaías completo, não em fragmentos. Então nós temos uma compreensão da importância desse livro mais citado por Jesus, o mais citado por Paulo, pelos profetas, pelos
seguidores ou apóstolos de Jesus em suas pregações. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, né? E então depois veio o consolo. Eu estava lendo 38, desculpe, o vento virou aqui a página. No capítulo 40, verso 3. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. É o que nós temos que fazer, um caminho reto para o nosso Deus. As pessoas precisam ver claramente de onde vem a direção de Deus. Mas, diz mais, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas aplanados, e o terreno acidentado se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. Não haverá mais dúvida, você vai ver o caminho claramente, sem estorvos de Satanás. Hoje a palavra de Deus está acessível para todos. Estamos diante da glória de Deus, e a glória de Deus que é anunciada no verso 5. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. Qual é a glória do Senhor, senão Jesus Cristo, que veio nos mostrar o caminho, morreu por nós, nos dando a graça, alcançamos a salvação, e a salvação é aqui agora, quando você tem sua vida transformada para poder morar no paraíso. Porque no paraíso não pode morar Satanás, porque ele perverte. Não pode morar os seus seguidores, porque lá eles matarão, adulterarão, mentirão, roubarão, falarão falso testemunho, cobiçarão, não terão a Deus sobre todas as coisas, farão ídolos e os adorarão, como estão fazendo aqui, farão lá, não guardarão o santo sábado. E diz a palavra de Deus que nós estaremos no sábado de uma lua nova até outra lua nova, adorando no templo do Senhor, junto com Jesus Cristo no paraíso. Onde o paraíso? 1000 anos nos céus, e depois aqui na terra o reino de Deus virá para esta terra, para mim e para você. Estaremos aqui com certeza diante de contemplar a glória de Deus. O nosso caráter se muda aqui, se purifica aqui, se transforma aqui à imagem e semelhança do Criador. Nós vimos Jesus, conhecemos o Criador. Pela palavra de Deus, conhecemos o Criador. Pela natureza, ele clama aos nossos ouvidos. Precisamos seguir a palavra do grande mestre. Aqui até o verso 5, o nosso caráter é aplainado, é preparado para a segunda vinda de Jesus. Não mais só para a primeira, mas estamos falando da primeira que Isaías pronunciou, mas Isaías também figurou a segunda vinda de Jesus, a volta para nos buscar e fazer juízo. Busca por amor e faz juízo, porque o povo de Deus está sofrendo as injúrias desse mundo. A partir do verso 6, nós temos a nossa missão, não é ficar calados esperando que os caminhos sejam aplainados, é que nós somos conclamados para aplainar. Nós somos os instrumentos pelo qual o caráter das pessoas são melhorados. Com o sal da terra que Jesus disse que você é, você dá sabor a esse mundo, você modifica o mundo. Veja só o verso 6 do capítulo 40 de Isaías. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como flores do campo. Estou aqui entre flores do campo. São lindas, maravilhosas. O sol bate e amanhã já não as vejo. A relva é assim, ela seca, a nossa vida é passageira. Nós somos como relvas, se florescemos e frutificamos a descendência para o povo de Deus. Mas, continua, a relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Eu e você, o povo, relva que passa. Deus é eterno e tem uma palavra eterna de sabedoria e de salvação. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que é importante, portanto, para que nós clamemos, uma voz que clama? A palavra de Deus. Você que traz boas novas de Sião, suba no monte alto. Você que traz boas novas de Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Nós temos que dizer ao mundo que existe e que ele está prestes a voltar, e que assim como Isaías disse que haveria juízo e que o povo estaria liberto, ele estava apontando, e eu disse, para os tempos de hoje. E para aqueles que não acreditam, vamos ver Mateus capítulo 3, versos 1 a 6. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas restas para eles. Vejam só,
falava de João Batista, fala de nós, façam veredas restas. Porque qual é a pregação de Isaías? Nós vemos aqui Jesus falando isso em Mateus capítulo 3, verso 2. Ele, João Batista, dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Que mensagem é essa, senão a mensagem que vem para nós, para mim e para você, em Apocalipse 14, verso 6? Eu leio antes 11 de Mateus, capítulo 11, verso 11 de Mateus. Aqui nós temos: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aliás, 11, né? Estava lendo 11:6. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como? Você vai estar no reino dos céus e vai ser maior que João Batista. Que coisa maravilhosa essa mensagem! Porque você, como João Batista foi representante de Deus, você vai ser um embaixador dos céus, aqui agora e depois pelo universo. Talvez entre os 144 mil salvos que estarão com Cristo, porque saberão cantar o cântico dos salvos, saberão cantar o cântico dos remidos, porque viveram uma perseguição e a purificação. Na ausência do Espírito Santo, purificaram-se dos seus pecados durante a vida com ele, para depois continuar vivendo como se com ele estivessem no período da perseguição, quando nós não teremos o Consolador, que é o Espírito Santo. A nosso caráter vai estar preparado e seremos 144 mil. Ou estaremos entre a grande multidão de salvos, aqueles a quem a misericórdia de Deus alcançou, porque tiveram as suas vidas transformadas pelo nosso Senhor Jesus. Você vê que maravilha, seremos então como João Batista, maiores que João Batista, porque testemunharemos ao universo a maravilhosa graça de um Deus, Jesus, que saiu dos céus e veio morrer por um pecador como eu. Não mereço. Você cresça na graça do nosso Senhor para ser também um embaixador dos céus. Mas eu dizia que aqui essa mensagem é para nós e ela reflete, ela está ligada a Mateus 3, 1-6, com 11, verso 11, com Apocalipse 14, verso 6. É mesmo Jesus quem está falando, porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias. E quando Jesus falou que João Batista era o maior dentre os homens nascidos de mulher, e disse também no 11:11 de Mateus que nós seremos maiores que João Batista. Por quê? Porque pregaremos a mensagem que ele pregou. Viveremos a saúde, viveremos a mensagem de saúde que temos para pregar a este mundo. Uma mensagem de vestir-se com simplicidade, de alimentar-se de mel e alfarrobas, alimento natural que pode traduzir saúde e não pensamentos perversos. Assim também é que temos a mensagem maravilhosa de Apocalipse 14, verso 6, que eu e você temos que levar ao mundo. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Para quem você tem que levar esta mensagem? A toda nação, tribo, língua e povo. Você é o anjo do Senhor. Você é aquele mensageiro que Deus colocou, imbuiu, de aplainar os caminhos dos homens aqui na terra e o caminho para a volta de Jesus. Ele está esperando para voltar, completar o número dos seus salvos, o número dos seus amados. Ele precisa trazer das garras de Satanás, dos perdidos que estão nas trevas da Babilônia espiritual, para o conhecimento da verdadeira luz. E continua, ele disse em alta voz: temam a Deus e glorificam-no, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Veja João Batista dizendo: adorem Jesus que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós dizemos a mesma coisa. Deus não muda, a mensagem dele não muda. Os seus filhos não mudam. A palavra do Senhor não foi alterada em nenhum momento, em nenhum tempo. Eu sou Deus e não mudo. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. O que é adorar essas coisas, a besta, ou tomar do vinho da Babilônia? É se contaminar com as heresias doutrinárias, é se contaminar com uma vida que não esteja perfeitamente
pronta e acabada no Senhor, esperando, sepultado para o mundo pelo batismo, esperando pela volta do nosso Senhor e vivendo como se com Ele estivéssemos agora. Acaso você não está com Jesus agora? Acaso Ele não está com você a cada minuto da sua vida? Ele não está presente? Emanuel, Deus conosco, foi profetizado por Isaías. Ele está entre nós, Ele vive entre nós, seu Santo Espírito veio, porque Jesus disse, não vos deixarei órfãos, subiu ao céu dizendo, enviarei o Consolador, e Ele está entre nós, é o Santo Espírito, modificando vidas. O maior de todos os milagres não é o relógio funcionando sem um relojoeiro, não. Um relógio funcionando com relojoeiro também não é o maior dos milagres. O maior milagre é a transformação de vidas de homens à imagem e semelhança do nosso Jesus. E isso todo mundo está vendo todos os dias nas prisões, nos hospitais, nas cadeias públicas. Nós vamos vendo homens sendo transformados, assim como o ladrão na cruz. Porque Jesus falou para ele, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Essa expressão tem muitos significados. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Uma promessa. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sem as vírgulas que havia no hebraico, podemos entender assim também. E como então entenderemos que num piscar de olhos, aquele ladrão aguarda a volta de Jesus. E Jesus não disse para ele o que disse para outros, os teus pecados estão perdoados. Aquele pecador na cruz não precisou do perdão de Jesus que estava ao seu lado, porque certamente os seus pecados já haviam sido perdoados. Ao enfrentar a cruz, ele viu a graça de Jesus e pediu o perdão. Teve o perdão dos céus, por isso Jesus não precisou falar, perdoados são os teus pecados. Nós não precisamos anunciar o perdão dos pecados por nós mesmos. Homem não perdoa pecado, mas clamamos a Deus, dar-nos o teu poder para anunciar a tua maravilhosa salvação, a tua perfeita luz e os teus perfeitos caminhos. Que nós sejamos aplanadores do caminho e preparemos o caminho das pessoas para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, abençoado, siga nessa luz e siga também a nossa programação. Agora há pouco, 5 minutos vem Entende Diariamente com você, também o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Que Deus te abençoe e te guarde, ilumine tua vida e seja luz e seja sal.